Obrigado, Soraya. Vai lá, Jaqueline. Bom, bom dia a todas e todos. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui no seminário, no quarto seminário do ENEAC, que para mim é uma alegria, uma satisfação muito grande tomar parte desse grupo. Eu trouxe para vocês algumas reflexões do desenvolvimento da pesquisa que a gente vem tocando lá no GEVAC, né, que é o grupo que eu coordeno, e que conta das nossas reflexões já com 5 mestrados e 3 doutorados, né? Então é um projeto coletivo que eu procuro, enfim, construir um quadro de referências interpretativo em função de dados empíricos que são coletados por um conjunto de pessoas. Então eu vou ficar aqui, porque assim todo mundo pode me ver, eu ver o PowerPoint também. Tudo bem? Tudo bem para a filmagem? Desculpe, viu? Então, eu tenho intitulado, né, a minha discussão em torno do controle do crime, que é uma forma de conceber a administração institucional dos conflitos, mas restringindo, certo, aquilo que tange as tarefas de controle do crime, e não, por exemplo, o controle de manifestações, que hoje é um tema muito importante, que toca a administração dos conflitos nas instâncias, nos grupos sociais e nas instituições por onde eu desenvolvo a minha pesquisa, né? Então, ali também, os grupos que eu estudo estão se confrontando no controle das manifestações, mas não é isso que me interessa no momento, é o controle do crime. Também não estou supondo que o crime esteja sob controle, certo? Eu estou sobre as formas pelas quais o controle do crime vem sendo pensado, né, e refletido no tema das relações raciais no Brasil. E daí, eu vou começar apresentando para vocês alguns dados. Isso, obrigada. Eu vou começar apresentando para vocês alguns dados que são importantes para situar o problema no qual eu estou situando a minha reflexão, que dizem respeito à expressão da desigualdade racial no campo da segurança pública e especialmente para focar no problema do policiamento, que apareceu na minha pesquisa como sendo algo importante para a produção desse quadro, né? Então, eu venho dialogando com a sociologia da violência no Brasil, né, que sempre teve o tema da desigualdade na administração dos conflitos na sua base, mas que no seu quadro majoritário de explicações, sempre colocou um peso muito grande sobre a questão da classe e sobre a questão do território. E, por provocação, né, de um grupo de alunos e dos próprios movimentos sociais com quem eu tenho dialogado nas minhas reflexões, eu fui provocada a pensar o lugar das relações raciais na produção dessa desigualdade, né? E cheguei à conclusão que, de fato, isso, né, é um elemento que, nas explicações sobre o controle do crime, sobre a produção das desigualdades nesse campo, ela é uma explicação que foi minoritária, ou que foi deixada de lado, ou mesmo até combatida por algumas referências que são importantes do campo da explicação, né, do controle do crime. E daí, olhando os dados, né, a gente vai ver que, de fato, existem esses marcadores de diferença racial que são importantes, eles são inegáveis, eles saltam aos nossos olhos, certo? E eles fazem parte dos indicadores que existem, né, das estatísticas que são produzidas pelo Estado há muitos anos. É por isso que alguns dos nossos interlocutores chamam essas estatísticas de estatísticas brancas, certo? Porque, embora elas mostrem uma desigualdade racial e a presença negra entre as vítimas de violência fatal e entre as vítimas de violência da polícia em particular e também no público encarcerado, né, elas mostram a desigualdade racial, mas elas são qualificadas por alguns representantes dos movimentos sociais como estatísticas brancas,
na medida em que elas fazem parte, né, de todo, enfim, de todo o sistema do controle social e que mostram determinadas características do perfil dos acusados, mas não mostram outras, né? Então, isso para mim é importante também. Como é que esses indicadores existem há muitos anos e são coletados há muitos anos e de forma permanente, embora haja 1001 problemas em relação, né, à confiabilidade dessas estatísticas e tal, mas a questão racial não é diferente de outras, né, de outros parâmetros de produção de indicadores que a gente vai encontrar nesse campo, mas utilizado basicamente por um ativismo do movimento negro. Em 2007 passa a encontrar uma nova configuração do próprio movimento, basicamente pela emergência de uma nova geração do movimento negro, que é simultaneamente um movimento social de juventude e um movimento negro, né? Então surge um novo ator político que é a juventude negra, qualificada dessa forma. Em 2007 começa a produzir uma série de encontros nacionais e documentos e redes e procura ter impacto sobre as políticas públicas, né, e que passa a enunciar publicamente o tema do genocídio da juventude negra, certo? Então havia já uma referência dos pensadores negros sobre o genocídio do povo negro e um deslocamento, certo? O genocídio da juventude negra tem muito mais a ver, né, com o confronto com a polícia ou as relações do controle do crime, do que propriamente um apagamento cultural das características, né, como vinha sendo elaborado na linha do Abdias do Nascimento. Então, eu trouxe aqui só para mostrar, né, a participação aqui negras e brancas nos homicídios no Brasil, onde a gente vai ver que nesse período de 2012 a 2010, a gente tem um crescimento das vítimas negras, né, e um declínio das vítimas brancas. E exatamente isso vai coincidir com uma série de políticas públicas que vão ser desenvolvidas em vários estados, que, portanto, vão incidir sobre os homicídios, mas não igualmente, certo? Produzindo aí um aumento, e eu venho trabalhando muito nessa chave de que não é um problema, portanto, de que há 150 anos no Brasil houve escravidão, né? Não, é um problema do presente que vem aumentando essa desigualdade no presente, em fruto, talvez, de políticas públicas que fazem ou deixam de fazer as suas ações sobre determinadas populações. E aqui, esse extrato é só sobre a juventude, certo? 15 né? A gente vai ver que a diferença é maior ainda do que entre os... taxa de encarceramento, né? Foi a primeira vez um estudo que eu coordenei para Secretaria-Geral da Presidência da República sobre os dados do DEPEN, que pela primeira vez a gente juntou os dados, aí também mostrou a diferença, não apenas do encarceramento crescente, certo? Mas que ele é maior ainda, ele é impulsionado mais ainda pela prisão de pessoas negras do que pela prisão de pessoas brancas. E esse quadro vai se repetir em quase todos os estados, embora haja diferenças regionais e locais também. Principalmente quando a gente coloca em taxas, certo? Quando a gente coloca isso em taxas, quer dizer, o número de pessoas presas sobre o número de negros e brancos na população, a gente vai verificar que essa distorção ela é crescente também no presente, né? Isso aqui são presos em flagrante no estado de São Paulo no ano de 2012, em taxas, aqui está ponderado, né? Então são presos mais pessoas negras, mas não que haja mais pessoas negras convivendo nas ruas. Isso aqui está ponderado por 100 mil habitantes brancos e 100 mil habitantes negros, a proporção aí de quase 3 vezes mais pessoas negras presas em flagrante pelo crime de homicídio e de roubo. E aqui está ponderado pela população, só para vocês terem uma ideia, né? Essa faixa é a população branca e a população negra do estado, e a faixa azul são os presos, né? A gente vê que há a mesma tendência de sobreposição. Sobre mortos em ações policiais, né? Isso aqui são dados da cidade de São Paulo, de 2014, em que a gente também tratou esses dados numa ação da prefeitura, ligada à coordenadoria de juventude da prefeitura, em que a gente pegou os dados sobre as pessoas mortas em decorrência de ação policial na cidade de São Paulo, e também observou
o dado de cor raça, né? Então 64% das pessoas que foram mortas por policiais são negras, né? E 36% são brancas, sendo que a população não obedece a essa distribuição. E aqui em taxas, né? Então a gente tem uma taxa de 11 negros mortos pela polícia sobre 100 mil negros habitantes de São Paulo e 4 brancos mortos pela polícia sobre 100 mil brancos habitantes de São Paulo, que corresponde àquela 3 vezes mais que a gente já tinha tido no total da população residente no estado de São Paulo para 2012. Então, 2014, na cidade de São Paulo, é uma outra, né, uma outra análise, mas essa proporção mais ou menos que se mantém. Taxa de mortos, não dá para ver o valor, mas é isso, mais ou menos 3 vezes mais no ano de 2011, só para mostrar que, ao longo do tempo, essa variação continua mais ou menos igual. Isso daqui foi uma pesquisa que a gente fez, que, inclusive, o Fábio participou com a equipe do INEAC, a equipe da UF, né, que também calculou essas mesmas taxas para Minas Gerais e para o Rio de Janeiro. Né, em Minas Gerais, a gente tem essa proporção de taxas sobre 100 mil habitantes brancos e negros, que é uma taxa inferior àquela do estado de São Paulo. E na próxima lâmina, a do Rio de Janeiro, que vai mostrar uma taxa superior àquela do estado de São Paulo, de quase 4 vezes a diferença de negros mortos em relação a brancos mortos pela polícia. Um caso isolado, né, de São Paulo e da cidade de São Paulo. Eu não vou me estender muito sobre a discussão no campo das relações raciais, depois a gente pode, no debate, aprofundar sobre isso, né? Mas a gente tem trabalhado sobre a ideia de um racismo institucional na produção da atuação policial, e isso é importante. Por quê? Porque nós não estamos trabalhando com a hipótese, mas sustentem opiniões pessoais que sejam racistas. Independente deles sustentarem ou não, o resultado da produção do policiamento é essa desigualdade, certo? Por isso que nós estamos chamando isso de um racismo institucional. Também não significa que haja prelações diárias dos comandantes nos batalhões dizendo que tem que prender e matar negros. Também não é isso que acontece. Existe um caso muito famoso que aconteceu em Campinas, que houve uma ordem dizendo que naquele dia tinha que vigiar pessoas brancas e negras e tal, mas isso não é o cotidiano, certo? De um batalhão de polícia, não é isso que acontece no cotidiano. Aconteceu naquele dia, certo? Que ele explicitou. Quando ele explicitou aquilo, deu um escândalo imenso, certo? E isso no cotidiano não é explicitado. Quer dizer, o que a gente precisa tentar compreender é como que, ao não falar sobre a questão racial, ou ao botar em marcha, né, um modelo de policiamento orientado, por exemplo, por metas de prisão, né, você produz o resultado de desigualdade racial. Eu acho que esse é o desafio mais importante, né? Superar essa ideia de que os policiais matam mais pessoas negras porque eles são pessoas racistas e tentar entender como é que no funcionamento cotidiano do policiamento essa desigualdade vai acontecer. Né? Então, peraí, desculpa. Eu estou colocando meu foco, né, e isso é um resultado do trabalho de pesquisa, e não um ponto de partida, é um ponto de chegada, sobre o próprio modelo do policiamento ostensivo, né, e daí essa divisão entre o que faz a polícia militar nas ruas e o que faz a polícia civil, uma distinção entre o policiamento ostensivo e o policiamento investigativo. Observado é que, de fato, esse policiamento ostensivo ele tem ganho um protagonismo, né, no campo do controle do crime, quer dizer, cada vez mais investimentos em policiamento ostensivo, formação, viatura, dados, computadores, sistemas de informação e etc. E um desprestígio, ou nas palavras dos interlocutores, um sucateamento da Polícia Civil. Então, isso é muito claro, qualquer policial do Estado de São Paulo fala essas palavras para você imediatamente. Né? O que está acontecendo hoje no campo da segurança pública? O sucateamento e a valorização da polícia militar, não apenas em termos de como o trabalho é pensado, de como as instituições do policiamento estão organizadas, mas também no plano da própria política partidária, onde você tem vários deputados que são oriundos da polícia militar, que se elegem como candidatos principais do partido do governo, e, portanto, existe uma sustentação, inclusive parlamentar, né, desta,
vamos dizer assim, uma estratégia do controle do crime, né? Ela não está só dentro das academias, ela não está só na instrução, ela não está só no plano de metas, né? Mas ela também se reflete numa política de segurança pública nesse sentido aí, né? Que não daria, talvez, para a gente dizer, no modelo do policiamento ostensivo, que exista realmente uma política pública, naqueles moldes, com avaliação, com participação social, com isso, com aquilo, né? Mas isso está refletido no plano da política, nas discussões que se faz na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, com a participação ativa, né, destes ideólogos, vamos dizer assim, do modelo do policiamento ostensivo, que se lançam candidatos e se elegem com muitos votos, né. Então, o que eu estou focalizando aqui, né, no meu ponto de chegada, que é um ponto de chegada intermediário, quer dizer, chegar nisso me abre outras questões de pesquisa para o futuro, né, que é o fato do policiamento ostensivo estar muito focalizado nos delitos patrimoniais, né? Então, existem metas para a redução de homicídios no Estado de São Paulo, no programa chamado São Paulo contra o Crime. Essas metas são para roubos e furtos, em geral, roubos e furtos de veículos, e apreensões de drogas, apreensões de armas. Não existem, por exemplo, metas para homicídios, e as principais vítimas do homicídio, né, são pessoas negras. Então, quer dizer, homicídio, você precisaria ter uma política de segurança voltada para a proteção das pessoas negras, então isso faria parte desse quadro de um racismo institucional, no modo como o movimento social denuncia essa desigualdade do policiamento, vamos dizer assim, mas ao mesmo tempo vai produzir essa desigualdade, o fato de que as metas são sempre, né, de crimes patrimoniais. Então é isso que vai bater. Então eles vão cercar, né, o seu foco num tipo, né, num tipo do criminoso que é negro, jovem, pobre, e que ao mesmo tempo ficar expostos que esse mesmo grupo é vítima preferencial. E daí eu vou né, um diálogo com a teoria do Mises sobre a sujeição criminal, né, mas tentando compreender como que a sujeição criminal se articulam também com os processos de racialização do corpo do criminoso, né, produzindo um tipo específico de sujeição criminal que vai produzir esse tipo de desigualdade. E aí a gente, nas nossas pesquisas empíricas, né, principalmente a Maria Carolina Schlittler, que é a minha parceira de pesquisa, que acabou de defender o doutorado sobre isso, né, ela faz um trabalho de campo. A gente, quando entra em campo, em São Paulo tem uma dificuldade muito grande, porque existe uma normativa, existe um provimento do comando da Polícia Militar de que os operacionais não podem falar com jornalistas e pesquisadores. Quando eles falam com a gente, eles estão descumprindo uma ordem do comando. Então, isso é muito tenso, é muito difícil falar. Ela anda até dentro das viaturas, certo? Ela faz uma cara de tonta, de coitada, né? E daí o pessoal, dia de chuva, né, já dá até de carona de viatura em dia de chuva, ela já andou, e sempre conversando com eles sobre o modelo de policiamento, e chegou nessa categoria do tirocínio, né, como uma categoria muito importante para articular e conseguir explicar para nós, né, o resultado de seleção preferencial sobre jovens e sobre negros, né. Então, o tirocínio é a ideia de um faro policial, uma forma de reconhecimento, né, para identificar os suspeitos, e que não é regulada por normas e procedimentos e nem por teorias formais. Então, chamou muito a nossa atenção, né? Como é que você tem uma instituição militar que regula o corte de cabelo, que regula a postura, que regula a linguagem, que regula até o brilho do sapato do policial, né? E não regula justamente a seleção de suspeitos. Não há uma teoria acabada na polícia sobre isso, não há procedimentos operacionais que explicam quem é que deve ser parado. Os procedimentos operacionais só começam quando o policial decidiu quem ele vai parar, no momento que ele tomou essa decisão individual, uma decisão de foro íntimo e privado do policial, informada pelo seu faro, pelo seu tirocínio, por uma qualidade que é até quase que irracional, quer dizer, uma espécie de faro do policial, ele sabe distinguir o criminoso. A partir desse momento, aí entra o saber formal, né? Como vai algemar, como vai parar, o que vai ser dito, como vai escrever o boletim de ocorrência
militar, e depois como tudo isso vai ser levado para a delegacia, isso é tudo muito padronizado. Você vai ler os autos de prisão em flagrante inteiro de linguagem, você só vai mudando, certo? O nome das pessoas, né? Você lê vários autos de prisão em flagrante de roubo ou de tráfico, por exemplo, eles são todos a mesma história que está sendo contada ali, com as mesmas, né, palavras típicas, expressões típicas. Então, tudo isso está muito regulamentado, o que se faz a partir do momento que a pessoa está escolhida. Portanto, a gente precisa entender como escolhe, né? E essa escolha, então, deve, né, estar articulada na nossa pesquisa, com um espaço que é deixado em aberto para a decisão individual do policial, só que, portanto, a instituição se exime da acusação de racismo institucional, certo? Porque está um espaço aberto à decisão privada do policial, mas, ao mesmo tempo, levando em consideração que os policiais são todos formados dentro da instituição, e se a gente alguma coisa de sociologia das instituições, a gente vai saber, né, que essas decisões individuais são produzidas de alguma forma dentro da instituição. Isso é um ponto que para nós ainda é necessário, né, precisar melhor e voltar melhor a nossa atenção. Então, como se produz esta decisão subjetiva do policial, essa subjetividade articulada, né, com todo um saber profissional que vai sendo incorporado pelo policial desde cedo. É muito interessante pontuar também que no estado de São Paulo, toda a formação dos oficiais é feita internamente na Academia de Polícia. Mesmo os mestrados e mesmo os doutorados, que não são reconhecidos pela CAPES, são feitos dentro das instituições, né? E, ao contrário, para a carreira policial, um mestrado ou um doutorado feito fora da Academia de Polícia é que não é reconhecido, né? Então, os policiais que fazem mestrado e doutorado, por exemplo, eles são punidos, né, com regimes de trabalho que dificultam eles a frequentarem as aulas, que dificultam eles a terem um tempo livre, né, para escrever, porque eles são entendidos como pessoas que não estão privilegiando a carreira militar e que já estão visando, né, sair da carreira militar e serem professores. Quer dizer, não é entendido dentro da concepção, né, da instituição policial militar que um policial fazer mestrado ou doutorado, certo? Mesmo que seja em sociologia ou em estatística, que isso sirva para melhorar o trabalho dele. É sempre entendido como, o cara está querendo sair fora e arrumando uma outra profissão, né? E por isso ele não vai ser beneficiado pela lógica das escalas ou por qualquer tipo, a não ser aquele que queira fazer a sua tese dentro da própria academia de polícia, né? Então, a gente observou que dentro desse modelo do policiamento militar ostensivo, né, a polícia faz abordagens e apreensões, mas ela não tem responsabilidade jurídica de produzir provas, né? Então, isso é um tema importante também, porque quando o policial seleciona, ele seleciona dentro de um quadro que ele precisa simplesmente encontrar, o trabalho dele vai terminar na redação do boletim de ocorrência, certo? Do relato que ele vai levar para lá, né? Se depois essas provas vão se sustentar ou vão ser derrubadas, já não é mais um problema dele, certo? Então, isso também faz parte do modelo do policiamento ostensivo e, vamos dizer assim, dos parâmetros que regulam, né, o sucesso do trabalho do policial na identificação do suspeito. E essa pressão por metas, né, pelo que a gente tem observado, faz com que os policiais abordem justamente as pessoas mais vulneráveis, né? Então, talvez a questão racial aí esteja muito imbricada, sim, numa questão de classe, né? Mas ela precisa ser entendida na especificidade, quer dizer, porque que são, então, os negros estão ocupando essas posições no tráfico de drogas, que são as mais vulneráveis à vigilância da polícia, ou porque, né, essa vigilância da polícia está orientada a prender, né, e cumprir roubos de furtos daquelas pessoas que fazem esse trabalho físico nas ruas, né, que estamos falando clara imbricação de raça, mas que se expressa, né, também nas características raciais daqueles que vão ser né, apreendidos pelos mecanismos de controle social.
Então, tem uma interseccionalidade. A gente fez alguns testes estatísticos, muito simples, porque a gente sabe que a qualidade do dado também não permite fazer dados, mas a gente fez alguns testes e a gente... a jovem, a desigualdade na prisão em flagrante e na morte em confronto com a polícia é muito importante. A partir dos 30 anos, né, menos pessoas são presas em flagrante, menos pessoas são mortas pela polícia, e daí a desigualdade racial é menos presente, certo? Então, é sim, como diz o movimento, né, uma questão que os jovens expressam politicamente esse conhecimento que eles detêm, né, de que eles são o alvo. Então, existe hoje um movimento, né, que se organiza para discutir a questão de segurança pública, que tem nessa ideia do genocídio da juventude negra a sua palavra de ordem, o seu foco articulador, né, e a parte da pesquisa é de tentar entender como que eles elaboram as categorias em torno de segurança pública, de como eles imaginam que eles vão poder impactar e ajudar a construir novas formas de política, sendo que a gente sabe que o sistema de segurança pública não é participativo. Então, essas formas de participação sempre vão ter que se dar, né, em algum espaço que não é exatamente o espaço da formulação das políticas de segurança pública. Evidentes que a gente aprende quando entra em contato com os movimentos é a recusa absoluta que eles têm, né, de aceitar a existência. A palavra de ordem deles é desmilitarização, mas a desmilitarização é entendida como extinção da polícia militar, né? Então, você está partindo da possibilidade de construir um consenso sobre a reforma da polícia bem diferente, né? Porque uns entram definitivamente o modelo de polícia militar e os outros entram, né, dizendo que a polícia militar tem que acabar. Então, quer dizer, a distância, certo, entre os que estão executando e aqueles que são hoje os críticos é enorme, né, o que leva a gente a tentar, agora, na próxima etapa de pesquisa, a tentar ver onde são os espaços aonde seria possível construir algum consenso mínimo sobre as reformas entre esses dois grupos, né? Não é que não haja correntes dentro desse movimento de juventude negra, algumas que, inclusive, estiveram representadas em postos do governo, né, principalmente prefeituras, né, e o governo federal que foi destituído, certo? No atual governo, uma linha, né, que esteja se guiando pela representação da juventude negra, mas existia no passado, né? Então, o desenvolvimento da nossa pesquisa vai um pouco por aí, tentar aperfeiçoar um pouco no próximo período esse tirocínio, né, que se mostrou uma categoria muito importante, como uma categoria de articulação entre a subjetividade do policial, linhas mais políticas da instituição, e, de um outro lado, entender como que o movimento negra vai se articular e vai demandar, né, no espaço público a mudança desse... Né? Então é isso, muito obrigada pela atenção. Obrigado, Jaqueline. Então, agora o Fábio vai fazer os comentários. Primeiro, a dizer da minha satisfação, né, estar aqui nessa mesa entre pessoas tão queridas, colegas de trabalho com os quais eu tenho desenvolvido um diálogo muito profícuo, com o Tevenor, com a Jaqueline, com a Soraya, que foi inclusive aqui com a graduação, né, o José Rezende, o próprio Frederico, que é do INEAC, e falar também um pouco da minha satisfação de tratar aqui de questões assim, bastante caras às ciências sociais e, particularmente, me parecem sociais contemporâneas e, muito mais, talvez, as ciências sociais que nós desenvolvemos aqui no Brasil, através dessa extensa rede de pesquisadores que estão
abrigados no INEAC, mas também as ciências sociais francesa, desenvolvida sobretudo em torno dessa chamada virada pragmática que se deu nos anos 80, final dos anos 80, início dos anos 90, na França, né? E isso vai em algumas direções que eu queria desenvolver, para a gente um pouco tentar realizar algumas interseções, né? A primeira dela diz respeito a preocupações que me parecem comuns, né, a essas ciências sociais, que diz respeito a uma preocupação muito grande, muito forte, desde os trabalhos aqui nas ciências sociais brasileiras do Roberto da Mata, né, em torno da distinção entre o indivíduo, pessoa, da distinção entre público e privado, e as outras distinções que ele vai realizar em seu trabalho, particularmente no Você Sabe o que Está Falando, né, que talvez seja um trabalho que nos oriente, que nos conceda uma enorme inspiração no âmbito das ciências sociais que a gente faz. Me parece trazer à tona aquilo que foi uma fonte de preocupação também das contribuições dessa virada pragmática, e notadamente a educação, que também é uma fonte de inspiração para uma certa corrente das ciências sociais francesa e também brasileira, que elas vão, nesse sentido, se conectar quanto à preocupação de lidar com as modulações, de conceder uma maior atenção e uma maior compreensão sobre o significado, sobre as variações, sobre os significados das noções, né, das noções de íntimo e público, de noções que, em certa medida, levam a nos concentrarmos. E aí essa é a segunda questão importante, num ponto que também me parece uma interseção entre essas ciências sociais feitas nesses dois universos, a dimensão da comparação, né? Acho que a dimensão da comparação, nesse sentido, ela é, do meu ponto de vista, algo que tem fortes implicações na produção dessas sociologias e antropologias, e, em grande medida, uma comparação que ela é devotada, ela é dedicada a pensar a dimensão da diversidade, a dimensão da diferença, e de levar a sério a dimensão da diferença cognitiva, em termos culturais e em termos gramaticais, nesse sentido, produzir uma comparação que se assente no contraste entre essas categorias e que faça, através do contraste, um processo de decodificação ou de nivelamento, ou de desvelamento, melhor dizendo, não de nivelamento, mas de desvelamento dos sentidos e o significado que essas categorias aportam nos diferentes contextos, nos diferentes quadros de interação nos quais nos dedicamos a realizarmos as nossas pesquisas de natureza empírica e etnográfica. E essa comparação, nesse sentido, ela tem permitido, né, avançarmos um pouco num refinamento, né, dessas categorias nativo, dos sentidos e dos significados emprestados a noções de public e public, que é um ponto importante, é um foco de preocupação dessas orientações antropológicas e sociológicas, como também operar numa dimensão comparativa que ela, em certa medida, se preocupe, se devote a também colocar à prova as categorias analíticas, né? Ou seja, de não só realizar uma comparação entre quadros de interação, mas comparar, né, as formas pelas quais as categorias analíticas, como, por exemplo, as categorias desenvolvidas nos trabalhos do Botanski, no Delage particularmente,
né, postos, colocados em situações nos quais os quadros sociais, nos quais os quadros de interações sociais, por outras gramáticas políticas e morais, que não são aquelas necessariamente as que informam a própria conformação do modelo do delatificação. Né? Do ponto de vista, essa, vamos dizer, apropriação radical da comparação me parece bastante presente, sobretudo no trabalho, não só nesse artigo que ele apresentou, mas particularmente no que ele tem desenvolvido nos últimos anos em torno de pesquisas de natureza etnográfica na Rússia, na Indonésia, em outros países que políticas e morais, né, permitem o refinamento dos dispositivos analíticos em perspectiva comparativa. Então, isso eu acho que é um primeiro ponto que eu queria aqui salientar como algo que nos leva a uma compreensão comum de qual estilo de ciências sociais que estamos falando, qual a postura sociológica e antropológica que estamos aqui nos colocando, nos devotando enquanto antropólogos e sociólogos. Um segundo ponto, me parece importante, também que diz respeito à interseção, né, entre esses dois mundos, sociológicos e antropológicos, né, entre essa antropologia feita aqui no Brasil e essa sociologia e essa antropologia feita nessa virada pragmática, diz respeito a uma proposição que me parece estar presente nesse pensamento, nessa sociologia no Brasil, através não do pragmatismo americano ou francês, mas, sobretudo, através da tradição dos processualistas, da escola de Manchester, do Turner e outros autores, quanto à dimensão processual de levar a sério a proposição de que o mundo contemporâneo é um mundo assentado numa pluralidade de formas de organização do social, que permite, nessa direção, nos confrontarmos com outras perspectivas, como a habermasiana, que, em certa medida, consolida ou trabalha de uma maneira a congelar noções como espaço público, que, na direção em que nós trabalhamos, em certa medida, enrijece, encapsula, né, essas categorias, dificultando o que eu dizia há pouco, esse refinamento e essa compreensão sobre os significados e as gramáticas presentes no interior dessas concepções, como público e privado, por exemplo. Pluralidade, né, o entendimento, né, dessa pluralidade na forma da organização do que podemos chamar do bem comum, né, me parece também ser um ponto que associa, que traz, né, algumas interseções entre Maria dessas sociologias dos paradoxos, né? Uma sociologia dos paradoxos, porque tanto essa sociologia de latificação, como toda a antropologia feita, como eu disse aqui, do D'Amato, que desencadeou, evidentemente, nos trabalhos do Luiz Alberto Cardoso, do Roberto Campos de Lima, né, de outras gerações também de antropólogos e sociólogos, me parece ser importante que ela se assemelhe em torno dessa dimensão de pensar o paradoxo, a ambiguidade, não como algo que esteja, não como algo disruptivo, mas, ao contrário, como elementos que são associativos, são constitutivos. Chegar a um terceiro ponto, que vem, sobretudo, da leitura do trabalho da Soraya, né, que eu pude ter o acesso ontem, quanto a essa dimensão da ambiguidade, da liminaridade da organização das relações sociais. Porque a Soraya ela vai buscar explorar essa dimensão da clandestinidade, né, numa forma do trabalho, da prostituição na cidade do Rio de Janeiro, num aspecto que me parece muito, muito interessante, né, de associar ao trabalho da Jaqueline,
quanto à prática policial, enquanto também uma prática que ela não só produz, mas reproduz a clandestinidade desses sujeitos, ao sujeitá-los, né, ao transformá-los em sujeitos criminais. Esse processo, né, me parece conjugar, né, aproximar esses dois trabalhos e levar aí algumas questões que me parecem interessantes sobre essas experiências liminares da vida urbana, da vida numa sociedade tal como a sociedade que hoje vivenciamos, né? As sociedades ocidentais, particularmente. Um terceiro ponto, um quarto ponto que eu acho importante e que ele também vai surgir ou vai se desenvolver em torno dessas discussões entre essa antropologia que fazemos aqui e essa sociologia que se faz na França, quanto à questão, eu diria, né, da noção de identidade e esses limites, sobretudo, que são ressaltados pelos trabalhos do TVNU no final dos anos 90, em torno de uma categoria que me parece bastante potente para lidar com essa questão de identidade, que é a noção do investimento de forma, que é uma noção trabalhada, vamos dizer, no primeiro momento, em torno de pesquisas que estavam associadas ao problema da qualificação estatística e outras questões, e que depois ganha um corpo analítico bastante consistente na emergência da utilização da sua noção, né, que eu prefiro traduzir como regime de envolvimento, face à dificuldade de tradução do engagement em francês e o engajar em português, né, as dificuldades de transição, não só linguística, mas também analítica, que são conceitos que não, né, são duas noções que não necessariamente dizem a mesma coisa, porque são duas categorias que elas me parecem colaborar muito, também modelos que julgo bastante importantes e pertinentes às ciências sociais, evidentemente, como o modelo interacionista, são modelos que reduzem a conformação da identidade ao mundo no qual há uma suposição de uma existência de um mercado de identidade que os atores escolhem as suas identidades. Né? Essa suposição, de uma concepção de um mundo, de um mercado das identidades, no trabalho do Goffman, ele, em certa medida, evidentemente, ajuda muito a compreender quadros sociais informados por gramáticas liberais, né, em que esse modelo de organização social ele vamos dizer, vigente, né, desse modelo que eu chamo de modelo que se fundamenta numa compartimentalização, essa produção de uma compartimentalização do que o TVNU fala do portfólio, né, o portfólio das identidades, ele se contrasta, em grande medida, a outros quadros de interação, no qual não necessariamente vige esse mercado das identidades. Isso? Como no caso do trabalho aqui, trazido pelas duas colegas sobre a clandestinidade das prostitutas e a clandestinidade dos jovens negros da periferia de São Paulo e do Rio, e sobre a clandestinidade dos soros positivos, no caso de não mobilizarem-se no espaço público, de forma a fazer com que sua identidade se torne um instrumento necessário de potencialização das suas vozes. Isso para dizer que, em certa medida, essa perspectiva nos ajuda a melhor essas nuances, né? essas dimensões inscritas e circunscritas a contextos socioculturais que, em grande medida, não estão informados ou assentados
numa gramática liberal quando se pensa a conformação da produção das identidades. E aqui diria, por exemplo, o caso francês, né, que é o caso contrastivo a esse, né, que há uma exigência em que as pessoas, em que os sujeitos, né, eles se vinculem, né, se produzem enquanto sujeitos, mas eles se constituam como sujeitos diferenciados quanto à sua singularidade identitária, não é isso? Face a uma concepção de mundo em que se resguarda o princípio da universalidade em detrimento a esse princípio da singularidade do universo americano, né, da compartimentalização. E acho que isso é um desafio que me parece presente nos trabalhos dos colegas, para se pensar na potencialidade de lidar com uma outra forma de tratar a noção de identidade tão cara também às ciências sociais. Então, acho que são pontos que eu gostaria aqui de levantar e que, evidentemente, não vou, né, enfim, entrar em cada apresentação, mas que talvez crie, né, esses laços também contrastivos num outro plano, que diz respeito aos contrastes entre nossos objetos etnográficos e empíricos que permitem esse exercício tão, vamos dizer, interessante e importante a produção das ciências sociais, que é comparar para diferenciar. Então, muito obrigado e tchau, Cunha. Obrigado, Fabinho. Bem, a gente não tem muito tempo, né? Porque a próxima mesa começa às 2h, a gente tem um almoço. Eu sugiro para a mesa que a gente abra para uma rodada de perguntas, que eu acho que é mais interessante vocês saberem o que as pessoas, a reação das pessoas, e aí a gente escuta o que o pessoal tem a dizer. Quem tem pergunta? Tá, Lana e Flávia e João. Rodada de 3 perguntas. Bom dia a todo mundo, mais uma vez, né, dou os parabéns, essa mesa é incrível, né, trabalhos importantíssimos, mas eu queria me dirigir diretamente à Jaqueline, a partir, Jaqueline, de uma observação sua sobre, né, o papel desse faro, tirocínio, que é sempre, né, falado pelos policiais, esses anos todos em que eu participo desse nosso curso de Segurança Pública e Justiça Criminal, essa questão do faro policial sempre é colocada como se fosse uma inspiração divina, que não tem nada a ver com uma vivência, né, de uma sociedade que é excludente, racista, etc. Mas o que me chamou a atenção, quer dizer, a outra coisa que eu queria falar antes, é a importância desses dados, porque uma coisa é a gente ter essa impressão, inclusive a partir de análises qualitativas, né, de entrevistas e tal, dessa massa, né, que é vítima dessa sujeição criminal e tal. E a outra coisa é você ter isso com dados, né? Eu lembro, quando eu estava com a Ana Paula no ISP, quando a gente resolveu fazer o dossiê Mulher, que era fazer esse apanhado da questão da violência contra a mulher, que nós já tínhamos, já sabíamos que o que se chamava de violência doméstica, familiar contra a mulher, era violência conjugal, quer dizer, 80% eram casos de maridos, ex-maridos, namorados espancando mulheres. Agora, uma coisa é a gente ter essa impressão a partir de outras pesquisas, outra coisa é a gente botar lá, né, o dado. Então, isso é muito importante que isso seja feito dessa maneira. O que eu queria era o seguinte: você diz, com relação ao faro, que
bombeiro e ser deixado por conta do policial, que não há norma, né? E que é o faro dele que vai escolher, ele vai abordar. E que, depois disso, entra a norma. E que você leu, né, os boletins, e os boletins descrevem aquilo de acordo com a norma. Questionar isso, porque eu coordenei uma coleção de uns 10 ou 12, seria a reforma, digamos assim, de 10 ou 12 manuais para as polícias. Então, tinha manual de abordagem pessoal, abordagem de recinto, uso de arma de fogo, o Jorge trabalhou no de racismo, manual para atendimento ao turista, manual de tudo. Bom, era uma equipe grande, trabalhamos pra caramba, era um dinheiro da União Europeia, a Cruz Vermelha estava lá, tínhamos que adequar os manuais, muitos vindos da ditadura militar, aos tratados internacionais que o Brasil tinha assinado e que esses manuais desrespeitavam de forma flagrante. Bom, fizemos isso. Isso ficou lá engavetado, isso nunca foi usado de fato, isso se é que foi distribuído e não se sabe nem o que aconteceu. Então, foi um investimento grande de dinheiro, de tempo de pessoas altamente qualificadas para fazer esse negócio, e a coisa ficou para inglês ver, né? Então, o que eu queria dizer, e outra coisa também, né, eu trabalhando com dados do século XVIII, do Santo Ofício da Inquisição, quando você tem a descrição de determinados atos, né, que são considerados crime/pecado, você tem uma descrição também padronizada. E, no entanto, nós sabemos que essas coisas, né, a partir de outros documentos, por exemplo, se você compara o que está lá no processo com o que tem num documento de denúncia, que aí é um documento livre, que o sujeito envia, você está percebendo que houve uma padronização de determinada prática que, na prática, não foi bem assim. Então, eu só queria fazer esse reparo, porque eu posso ter entendido mal, mas me parece que você falou isso. Bom, antes é arbitrário, depois eles cumprem aquela... Como está no boletim, eles fazem tudo que tem que fazer. E eu discordo absolutamente disso. Quer dizer, não importa que tenha a regra, que tenha... Eles vão fazer também aquilo que eles consideram que tem que fazer, né? Jorge está aqui, não me deixa mentir, a partir de toda uma prática e de toda uma aprendizagem, que é um aprendizado na rua, né? Eu orientei um doutorado na UENF, de um rapaz, que já vou concluir, que tinha sido policial, era advogado de policiais, né? E ele acreditava que com a questão do terceiro grau, né, exigido para a polícia, e que as disciplinas de direitos humanos iam mudar a polícia. Então, ele vai com essa hipótese, né, e eu deixei ele ir. E, de fato, ele mostrou que nada daquilo que estava ali, dentro do curso renovado da Polícia do Espírito Santo, era, de fato, aplicado, que mesmo no espaço de sala de aula, os próprios professores e instrutores diziam, olha, isso aqui é tudo muito bonito, mas na prática a teoria é outra. Então, eu discordo disso, quer dizer, que antes há um arbítrio, né, total, que isenta, inclusive, a instituição, como você falou, mas que depois ele vai fazer, escolhido a sua vítima, ele vai fazer tudo a partir de uma norma institucional. Então, eu queria fazer esse... Bem, bom dia. Obrigada pela mesa, muito legal os trabalhos. Eu também tenho perguntas e dúvidas, na verdade, para a Jaqueline especificamente, muito em relação também a ver com a minha pesquisa aqui no Rio, né? Porque você apresentou os dados de São Paulo, e a primeira pergunta que eu tenho, na verdade, é porque, pelo que eu sei, os dados de homicídio de São Paulo, eles não são quantificados no mesmo modelo do Rio, que é o modelo por vítima. Lá a quantificação é pelo modelo por fato. Queria saber como que isso aparece na pesquisa, se isso é verdade, como que é essa quantificação dos homicídios.
Em relação mesmo à quantidade geral dos homicídios que você apresentando os dados, houve um aumento do número geral de homicídios de registros no Brasil como um todo, né? Então, quando a gente vê... é sobre o Brasil, aqueles dados. É por isso que eu ia te perguntar, porque os dados do Brasil aumentaram, tipo, muito durante os últimos 10 anos, e também a forma como é classificada as vítimas aumentou essa distinção, né, dos brancos e dos negros. Então, esse aumento do número de registros de vítimas negros também tem a ver com o aumento do número geral de homicídios, mas também com os próprios policiais que começarem a classificar essas vítimas de uma maneira diferente, pelo menos no que eu tenho observado aqui no Rio de Janeiro, tanto na ML quanto na Polícia Civil, que os policiais deixaram de classificar como cor não reconhecida ou outros, ou até mesmo branco, vítimas, e passaram a classificar como pardos, né, e pretos, e aí entra uma classificação de negros. Então, eu queria também saber um pouco também como na pesquisa de vocês tinha aparecido essa construção da classificação das pessoas que não podem se autodeclarar, ou que apenas o corpo é o veículo que informa essa etnia da pessoa, né? Então, a classificação toda é pela polícia. E, nesse sentido, também, a diferenciação do que é o policiamento ostensivo e a classificação desse controle de criminalidade na rua da Polícia Militar, e da classificação que vai nos registros, que é feita pela Polícia Civil, que no caso de São Paulo, como você disse, está sucateada, mas continua. São eles que definem a cor, tanto das vítimas quanto dos suspeitos, né? Então, é a Polícia Civil que está definindo, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, é assim que os dados quantitativos são produzidos a partir dos registros de ocorrência da Polícia Civil, não dos dados da Polícia Militar, né? Dos boletins de ocorrência. Isso seria uma outra dúvida. E uma outra coisa também que você falou, e também aqui dado do Rio, em relação a essa questão dos brancos e da... De algum modo dialoga com... Como? Laurent Ternot, desculpem. Uma das... Sim. Com o que o Fábio tinha... Enfim, a questão de alguma oscilação das categorias analíticas e da sua eventual pensar se, enfim, utilizá-las indiferenciadamente irrefletidamente sobre diferentes contextos, não pode, do ponto de vista analítico, constituir um problema em si. Vou, para que o Laurent Ternot me entenda melhor, vou passar ao inglês. E, portanto, o resto da minha interpelação será em inglês.
first of all, that discussion that you offered us about the notion of commonplace. Well, it puzzles me a bit because, of course, you can compare or to identify commonplace to cliché if you think of the meaning of the words or the expression in French or Portuguese. Lieu commun, lugar comum. It's cliché, no doubt about it. But in English, it's not exactly that. Commonplace is what common sense people produce. And common sense, the sense of common sense in English is people who have good sense. So what a commonplace is, it's not just a cliché, it's in a sense a good cliché, which means it's a done idea, but an idea that is worthwhile valuing. It makes all the difference. And I would like you to elaborate a bit on that discussion more. To express a bit my frustration, because I would have loved to hear you speak a bit more about the Russian case. And I would just add a point. You can comment or ignore. I leave it for you to take it from there. Which is, I was trying to remember the category in Russian, but I don't. I have only the meaning, which is a category that keeps coming back in political bonding in Russian, which is the category of daddy. Daddy, small, like father, daddy, yes, which was something that Russians called Tsars and called once again Stalin, and people say that it's coming back also addressing Putin. So I don't know, but this is very specific to the Russian case. I don't know another country in which that category is so central in naming in qualifying the grand or the acknowledged grand politicians of Russian history, or not politicians, leaders, acknowledged leaders in Russian history, and make us think that the cité domestique, well, I'll say it in French, the cité domestique plays an important role in defining the grand beings in Russian politics. Well, that's my two questions for you. Thank you very much. O Medrado e o Jorge aí encerra. Olha. Bueno, no quiero irme de Brasil sin tener la oportunidad de intervenir, ¿no? Siempre el idioma es un problema para mí, por supuesto. Soy mexicano y pesquisador mexicano. Y siempre, aún haciendo trabajo de campo, ha sido un gran problema. De no ser por la ayuda de mis estudiantes y asistentes y demás, hubiera podido ir, claro, mis colegas acá. Pero no quise desaprovechar la oportunidad porque lo que presentó Jacqueline, se está diciendo un poquito, lo que presentó Jacqueline, ¿sí me entienden en español? ¿O no? Sí, ok. Déjame ir por el otro lado porque se está viciando aquí con la... Si no me entienden, cambio a inglés. Bueno, me interesó mucho la exposición de Jacqueline. En mi trabajo, yo estoy presentando, comparando 3 ciudades como paradigmas de violencia, utilizando la misma palabra que utilizó Fabio, Juárez, Medellín y Río de Janeiro.
y examino si convertirse en paradigmas de resistencia social para enfrentar la violencia criminal. Y encontré que en Brasil la peculiaridad, informantes, interlocutores, dicen aquí, queriendo aprovechar un poquito la contribución por ahí de Cardoso Oliveira. Bien, informantes, no me preocupo mucho por eso, pero ha institucionalizado la violencia, de alguna manera. Sí, tenía yo que comprobar que efectivamente era así con datos. La policía que más mata en el mundo, no hay duda. Platiqué con gente que trabajó en la policía y me preocupé, y siempre buscando esto de que si en la acción policial había discriminación racial. Y yo decía, sí, efectivamente, difícil de probar porque hay una serie de mediaciones institucionales ahí, con que sí es efectivamente. Pero creo yo que el problema no se resuelve con manuales, no, ni con protocolos de acción institucional. Se resuelve ahí. ¿Por qué? Porque la raíz es más profunda. La raíz está en la propia sociedad brasileña. ¿Sí? Es una sociedad brasileña que discrimina. Es una sociedad brasileña desigual. La tercera más desigual en el mundo. ¿Sí? Y discrimina. Discrimina porque es una herencia que recibieron desde la esclavitud y se fue instalando y en las favelas y los morros y demás. Y entonces la recibieron vía que se hizo aquí militar, como militares en Chile, como militares en Colombia también, ¿sí? Pero allá, aquí en Brasil, no se hizo una purga, a diferencia de Colombia y a diferencia de Chile, de Colombia, y en algunos casos de México. Hubo purga porque consideraban que la policía en México era la más corrupta del mundo. Porque en Colombia descubrieron que el comando oficial de corrupción estaba ahí. Y mi pregunta para Jacqueline es tan profunda. Porque cambien manuales no es un problema de protocolo. No es un problema de siga el manual y la regla y usted va a dejar de discriminar racialmente. Y entonces mi pregunta es, para no quedarnos solo en la explicación de decir, es un problema grave, de consecuencias muy graves, para la gente que finalmente es apresada, enviada a prisión, y como nos contaban ayer, puede pasar 2 años en la cárcel sin juicio y demás. Y entonces, y encima de todo, desgracia, la tragedia de la violencia. Mi pregunta es, ¿qué puede hacer Brasil? ¿Qué han hecho otros países, otras policías del mundo? Colombia mismo, que ha tenido mayor impacto en reducir la violencia. Y 2, porque descubrimos recientemente en el Latinobarómetro, yo estoy sorprendido, de apoyo a la democracia, bajó 22 puntos porcentuales la gente falta apoyo a la democracia en el último Latinobarómetro, y me sorprende una cosa, que lo comentaba yo con alguien. Brasil no se reconoce violento. En toda Latinoamérica se reconoce que la violencia es la mayor preocupación. En toda Latinoamérica, México, por supuesto, tenemos mucha más violencia que acá. Brasil no se reconoce como violento. Yo estuve aquí, en Colombia 4 meses, un problema de violencia criminal. En el primer mes que estuve aquí donde yo 4 veces presencié violencia. No me platicaron, lo vi. Pero Brasil no se reconoce como violento. La sociedad brasileña dice, no hay violencia. Y ese es uno de los problemas más importantes en lo que yo he estudiado y las comparaciones que estoy haciendo. La sociedad y los medios se encargan de decir,
Não é problema a violência? Não, o Brasil não é violento. Tá? Obrigado, me pergunto. Bom, rapidinho. Primeiro, parabenizar toda a mesa. Né? Aprendi muito aqui, acredito que todos aprenderam, mas eu quero parabenizar especialmente a Jaqueline pelo seguinte. A minha pesquisa de mestrado aqui foi exatamente em cima disso que você trouxe para nós aqui. Isso foi há 19 anos atrás. E a minha pesquisa foi violência e racismo no Rio de Janeiro. E a orientação do professor Roberto Candilino virou livro. Inclusive tem ali, eu vou lhe passar um exemplar. Eu queria parabenizá-la pelo seguinte, porque há 19 anos atrás era um pesquisador negro falando mais ou menos as mesmas coisas. Do Jorge. Ele é bonzinho, ele até canta, toca violão, mas ele tem esse problema. Eu ouvi isso de colegas aqui. Então, parabéns, e eu acho que é muito bom nós termos uma pesquisadora branca, que não diz como algumas pesquisadoras ou pesquisadores aqui do Rio de Janeiro, loiros, que dizem que não são brancos. Pelo menos uma que foi parceira dela aqui. Então, meus parabéns, e eu quero dizer uma outra coisa, que foi também aqui levantada pela Lana. Quer dizer, o problema da polícia é grave. Nosso companheiro lá, né, o colombiano mostrou também. O problema é grave, mas não se esgota na polícia. Eu fico sempre advertindo as pessoas sobre isso. Uma vez quando eu estava pesquisando para fazer a minha dissertação de mestrado, eu procurei esgotar todas as pessoas que estavam falando sobre violência, racismo, sobre violência e criminalidade no Rio de Janeiro. A gente tinha uma tonelada de livros e de autores. Falava na questão racial. Então, meus parabéns. I'm so sorry to keep the discussion going longer, but thank you very much for the presentations. I only heard Jacquelina's in full, so forgive me, I'm going to ask yet another question of her. I was struck by your choice of hypothesis that institutional racism was the explanation for the rates, the differential rates that you were showing, as opposed to subjective racism on the part of police officers. We, of course, have this problem of racialized police violence in the United States, and consciousness about it has been growing in recent years as a consequence of events which you probably have read about in the newspapers. The killing of many black youths by police officers. Institutional racism has been, I think, the conventional explanation for these differential rates in the United States in an era in which racism is clearly a violation of general, ethics of public discourse. And it has been a way, perhaps, of, I guess I should say, along with that ethic against racism, against public expressions of racism, there's also a very strong ethic not to accuse people of racism. And this institutional racism has been sort of a, I don't want to say an excuse, but a way of not accusing police officers in certain cases of subjective racism. I live in San Francisco, which, as you may or may not know, in the United States is one of the most politically liberal, politically progressive cities in the entire country. We have a 6% African-American population, and they account for roughly 40% of police stops and police arrests. And we have had incidents of killings of young black men by police officers in the very recent past.
And again, like I said, for many years, I think we have told ourselves that this is, we need to figure this out. This is a question of institutionalized racism. Well, in the investigation of several other police scandals that didn't directly deal with issues of race, it was, they discovered a bunch of texts between police officers. They were looking at a different issue of discipline, right? But they came across these texts, which revealed outright blatant racism and homophobia among police officers at rather alarming rates. So I wonder if you are not being maybe too polite, police officers, in beginning with this hypothesis of institutional racism. And I would be curious as to why you don't include the possibility of subjective police racism. Now, it may very well have to do with your definition of institutional racism and how it impacts the subjectivities of police. I'm not sure, but I would look forward to your comments on this. Não vai dar para todo mundo comentar, e eu acho que a mesa já foi bem sucedida, porque o debate já começou, já tá rolando. E para cada um falar as palavras finais, comentando alguma coisa da plateia, a gente continua o debate lá fora, respondendo as questões mais para cada um, tá certo? Sim. Eu acho que tem o Tevenô, tem uma pergunta para o Tevenô, uma para você, certo? Não nada? Bom, eu vou tentar falar muito rapidinho, não vai dar, o debate é imenso, eu estou super agradecida da recepção, né, do meu trabalho, isso mostra um tema, né, são das pessoas, então, muito rapidinho, poderia conectar com a resposta ao Jorge, o que me moveu, né, o que me fez chegar a resposta dos próprios policiais sobre os dados, e eu tenho continuado sobre isso. Agora, esses dias eu estou procurando fazer algumas policiais que estão sendo apresentados pelos pesquisadores amigos, perguntar para eles o que eles acham dos resultados, né, e o que eles acham institucional que são depositadas sobre a resposta oficial no Brasil, seja do setor de comunicação social das polícias militares, ou a resposta de qualquer policial em qualquer nível que você vá procurar, a não ser ativistas, oficiais negros que são ativistas, esses respostas, mas, quer dizer, a resposta hegemônica é: não existe racismo na polícia militar, a polícia não mata negros, a polícia não prende mais negros, a polícia combate o crime e combate os bandidos. Aí a gente precisa entender como que acontece, né, que o reconhecimento do bandido acaba desembocando, né, então a resposta institucional é dizer, é uma escolha do policial. O policial é uma pessoa racista que está na sociedade racista, e a polícia vai fazer o quê? Ela tem que trabalhar com as pessoas, né, que estão na sociedade. Infelizmente, os nossos cursos são muito rápidos, a gente se esforça muito para formá-los em outro padrão, mas eles desviam. A resposta que as instituições dão, violência, não é a instituição que é violenta, são os policiais que desviam, e são punidos, e são expulsos, etc. Toda uma retórica de responsabilização. Então, eu justamente agora estou procurando colocar reflexão maior para tentar mostrar, não que eu esteja querendo dizer que é arbitrária e a parte da narrativa não seja, é justamente mostrar que não é. Sim, ele pode ser arbitrário porque ele está produzindo uma desigualdade
racial, mas ele não é aleatório. Ele não é diferente de uma subjetividade do policial, senão a gente, para todos, né, presos e mortos em todas as faixas, porque, vamos dizer, cada policial pode ter bronca social. E, no entanto, todos os policiais têm bronca de jovens negros. Então, é isso que a gente precisa explicar, porque quando o espaço de escolha dentro da instituição, porque essa escolha, ou qual é o mecanismo de padronização da escolha individual, faz esse resultado acontecer. E a instituição regula a vida do policial, regula o policiamento de rua, pelo menos em São Paulo é muito, né, da abordagem, etc. Não que eles não cometam, eles vão escrever, é tudo perfeito. Do POP, que orientou a conduta deles naquela circunstância, mas infelizmente, né? Então, não é que eles mataram porque eles são violentos, eles cumpriram o procedimento, mas, né, o bandido, além de ser bandido, ainda era fraco, né? Não colaborou com a ação policial e acabou ou falecendo no hospital, enfim, são coisas. Então, eu tento, de um ponto de vista sociológico, então agora tentar compreender essas articulações entre a produção de uma escolha e como uma escolha subjetiva, então daí a gente vai ter que discutir articulação, idade e instituição, né, dentro da formação do policial. E de um outro lado, a questão que o Fabinho colocou das identidades, muito atenção, o fato de que a contemporânea dá um tema novo, né, que não é um tema que a gente vem se debatendo desde hoje, mas ela ganha hoje, então, uma configuração. Quer dizer, se há 19 anos atrás foi difícil o Jorge conseguir falar sobre o tema, hoje mais de identificação, certo? Do movimento de juventude negra, que produz um público, certo, para escutar a colocação das coisas nesse termos e exigir que elas sejam colocadas. As pesquisas levem em conta a dimensão racial, isso é muito importante, quer dizer, o movimento social que faça pesquisas, cobra do governo que financie pesquisas, a gente tem milhões de dados. Né? Isso é resultado de uma aqui a esse tema, né? Então, para mim, interessa muito também compreender como é que o movimento social vai fazer frente ao tema da violência a partir de uma identificação racial e não mais de uma identificação de classe, uma identificação partidária, e isso, para mim, é interessante, é um tema novo, no lugar não apenas dizer que não, no Brasil, a polícia mata muito, por isso que mata muito negros. Não, a gente tem que entender que as resistências a violência policial e ao modo como o policiamento tem sido operado, vem de uma identificação, isso é um tema, né? Por fim, o Eduardo perguntou como que a gente pode mudar, né? Bom, no campo da educação, foram tentadas coisas muito importantes nos últimos anos em termos de superação das desigualdades raciais, né? Ou de promoção da igualdade racial. Então, na universidade onde eu dou aula, por exemplo, eu, né, em 2009, quando ingressei lá, praticamente não tinha alunos negros, e hoje os alunos são negros, certo? Isso é fruto de um programa de ação afirmativas que foi desenvolvido, né, pelo governo federal, mas especialmente pela Universidade do Trabalho. A UFSCar é pioneira nesse tipo de coisa, e não é perfeito, certo? Que não é isento de problemas, mas que, enfim, produziu uma mudança, certo, no público universitário. Então, eu acredito que esse tema das ações afirmativas, por exemplo, se o programa de metas dissesse, você não tem que prender, simplesmente prender mais, você tem que prender segundo categorias, certo? E você não pode superar um certo patamar, você vai ter que escolher dentro de patamares, ou você vai ter que dizer, você mudando o plano de metas, certo? Um direcionamento diferente para o programa de metas, não simplesmente prenda mais, certo? Ou prenda com critérios, você poderia vir a modificar esse tipo de coisa. Ou mesmo para os programas de prevenção ao homicídio, né? Se você disser, prevenção ao homicídio, maravilha, São Paulo é sucesso mundial, né?
Só que, claro que há diferenças naquilo que foi produzido em termos de reduzir o homicídio para a população branca e reduzir para a população negra. Reduziu também mais menos, né? E daí tem uma provocação interessante sobre as causas de redução de homicídios. Tem a ver, evidentemente, com políticas públicas, mas não só, tem a ver com formas de regulação. E a minha proposição, amigos que estudam, né, as regulações internas do mundo do crime, é porque o mundo do crime é racista, né? Porque mesmo dentro do mundo do crime, a relação do número de mortes, né, mais negros mortos do que brancos, é só uma provocação, claro, uma ironia que eu quero fazer em relação a esse tipo de coisa, né? Mas se você, nos programas de redução de homicídios, por exemplo, redução de homicídios para mulheres, metas de redução de homicídios para jovens, metas para negros, você estaria mexendo na modo como a política de segurança pública hoje está organizada. Isso talvez fosse uma proposta, era certo ou não, mas quer dizer, tínhamos para ontem, agora já caiu tudo, não vai mais ter plano de redução de homicídios. Nós vamos pegar o dinheiro investido em pesquisa e comprar armas, não é isso que disse o ministro Careca, maravilhoso. Because of time, regarding the first question, common place, it's a conventional term, so let us not go too deep in the different language. What is important is that the kind of communication that we are observing and modeling is extremely important, banal, intimate. So it's very far from the idea of common sense, which is, as you said rightly, one of the meaning of commonplace. So I would prefer that we go deeper in the kind of intense communication that I try, rather than discussing the term. Now, your second question is very important. Not to speak about Russia, which does not concern many people here, but about approach of not being culturalist in terms of having a complete, a thorough knowledge of the culture of a country, which is something very respectable. Of course, it's the cultural area expertise, but in what I try to do as other scholars, correct the failures of alleged international categories of political and social sciences, which I find too biased. They have been elaborated. So this is the reason why I try to complement them. So in your case, you pointed rightly to this category in Russia. Very important. You said rightly that it is connected to the more general domestic work. This is perfectly right too, working on that intensely in Russia. But in empirical observation, discussion with Russian scholars, there was also this communication that I tried to model, not hierarchical, through commonplace. Now, your question is pointing to something very important too. How do non-hierarchical communication, which is very banal again, in conversation, in celebration, in meals, etc. How do you get from that hierarchy of, for instance, leader, which is your question? And this is something that we document too. So this point that you raise is very important and relevant. Bem, pessoal, então vamos finalizar essa mesa. 2h30, o programa está 2, mas vamos botar mais meia hora para a gente almoçar. Então, 2h30 a gente está de volta. Certo? Obrigado.